Olá, tudo bem? Irmãos, eu gostaria hoje de compartilhar com vocês o nosso devocional da semana. Nessa semana, no culto de domingo que passou, a gente compartilhou um pouco a respeito de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 até o final do capítulo, versículo 21. E basicamente o ponto central que eu enfatizei no culto de domingo foi a questão da santificação, né? Ah, Para explicar brevemente aqui, a santificação é a doutrina cristã que ensina que após termos sido justificados por Deus, né, temos nos convertidos ao Senhor Jesus, temos o nosso coração nascendo de novo e nascendo de Deus, para uma vida para Deus, né, que é o processo em que passamos a crer em Jesus e no que Ele fez por nós e confiar no sacrifício dele. Depois disso vem a santificação, né? E, na verdade, esse é o primeiro passo da santificação. A nossa conversão é o primeiro passo da santificação. E o que é a santificação? É o processo de nos tornarmos mais parecidos com Jesus, né? Então, em diversos pontos da Escritura, a Bíblia vai ensinar que, apesar de a obra da salvação é uma obra de Deus em nós, né? Apesar do fato de que a obra da salvação é algo que Deus fez por nós, na santificação é algo em que nós temos um papel ativo, nós temos um papel de cooperar com o que Deus está fazendo em nós, né? Então, até voltando um pouquinho no livro de Filipenses, vai ter aquele versículo em que Paulo fala que é o Senhor, que nós devemos desenvolver a nossa salvação. No fundo, esse desenvolvimento ele está falando a respeito da santificação. E ele diz que é Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o efetuar, né? Então, nesse processo de tornar-se mais parecidos com Jesus, nós temos a ajuda do Espírito Santo, que em nós nos dá a vontade, nos dá o desejo de buscar mais de Deus, nos dá o desejo de nos tornarmos mais santos, sermos mais parecidos com Jesus, deixarmos a nossa vida de pecado, enfim. E também temos dele poder para mudar de vida, para mudar de comportamento, né? Então, resumindo, é isso que é a santificação. E na verdade, o que eu queria compartilhar hoje com vocês é como é importante a santificação na nossa vida. Como é algo que nós devemos dar atenção, nós devemos buscar, se dedicar e tentar ao máximo, com todas as nossas forças, crescer em santificação, crescer na imagem, na estatura de Cristo, né? Sermos mais e mais parecidos com Cristo. A primeira coisa que eu queria enfatizar aqui é que não é possível um cristão ser feliz sem crescer em santificação. Por quê? Né? Porque o nosso coração, basicamente porque o nosso coração ele foi regenerado. Então, se o meu coração foi regenerado e agora ele se volta para Deus, ele deseja as coisas de Deus, o Espírito Santo em mim sempre vai me incomodar para que eu me torne mais parecido com Jesus, para que eu deixe os meus pecados, para que eu me arrependa quando eu pecar, para que eu busque mais a Deus, né? Então, um cristão que não busca crescer em santificação é, por definição, um cristão que vai viver infeliz. Ele vai viver sempre com um dilema dentro de si, sempre com algo não resolvido dentro de si, né? Então só há satisfação nessa vida, só há alegria de fato completa nessa vida se a gente se preocupar com isso e assumir o nosso papel e buscarmos crescermos em santificação. Eu queria ler alguns versículos aqui para mostrar como a santificação ela afeta toda a nossa vida, tudo basicamente, né? Então, por exemplo, em Romanos 12, 2 diz, Romanos 12, 1 e 2, né? Diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Ó. Aqui ele já está falando sobre santificação. Então,
troque os seus comportamentos, né? Troque os costumes desse mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Então, uma mudança no modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, Paulo falando sobre a santificação aqui, ele está dizendo que se eu busco não me moldar mais aos padrões do mundo, e eu busco a transformação que o Senhor faz em mim, então a minha maneira de pensar muda. O meu intelecto, a minha mente, a minha maneira de raciocinar muda. Né? E eu passo a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? O meu modo de pensar muda. Em Gálatas 5, 22 e 25, né, diz que mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Eu estou lendo na NVT, tá bom? A versão que eu estou usando é essa. Então, né, o que o Espírito produz em nós? Amor, alegria, paz, paciência. E no 24, Paulo diz: aqueles que pertencem a Cristo, que somos nós, que nos convertemos ao Senhor, crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que crucificar as nossas paixões, os nossos desejos, para experimentar o fruto do Espírito, que é a alegria, que é paz, que é amabilidade, bondade. Então, basicamente, aqui a gente vê que as nossas emoções também mudam. Né? Eu passo a ser uma pessoa mais pacífica, passo a ser uma pessoa mais amorosa, mais alegre. Em Efésios 4, 31 e 32 diz assim: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então, de novo, livrar-se por meio do poder do Espírito da amargura, da raiva, da ira. Isso é o que? A santificação transformando as nossas emoções. Em 1 Pedro 2,11, diz assim: amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Então ele diz o seguinte: olha, se preocupe aí em se manter distante de uma vida pecaminosa, dos desejos da carne, dos desejos desse mundo. Ou seja, cresça em santificação. Né? Porque os desejos carnais, eles lutam contra a alma. Né? Então, os pecados que cometemos, que é a nossa natureza humana, o nosso desejo que vem da carne, não do espírito, luta contra a nossa alma, que são as nossas emoções. Né? Então, de novo, a santificação, quando eu mantenho distância dos desejos carnais, eu passo a experimentar paz na minha alma. Que tem a ver com aquilo que eu falei no começo, de que um cristão verdadeiro ele não pode experimentar plenitude de alegria vivendo num conflito interno entre aquilo que ele pratica e aquilo que o Espírito Santo coloca no coração dele, sopra no coração dele e influencia ele a fazer. Né? E em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24 diz que: e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos. Então, de novo, santificação. E que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois Ele é fiel. Então aqui fica bem claro que o processo de santificação muda toda a nossa experiência humana. Né? Desde o nosso corpo físico até a nossa alma, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa vontade, a nossa maneira de raciocinar, e até o nosso espírito, né, que se aproxima de Deus e recebe mais dele. Né? Então, meus irmãos, é muito importante que a santificação seja algo que nós busquemos na nossa vida cristã.
sem isso vamos experimentar uma vida fragmentada, uma vida cristã fragmentada, né? De que no domingo eu ouço coisas que talvez me confortam, me dão esperança, mas no meu dia a dia eu não consigo aplicar, eu não consigo viver, eu não busco viver aquilo que eu tenho aprendido, né? Então é muito importante que nós cooperemos com Deus, né? Deus operando em nós, nos santificando, o Espírito Santo que nos busca, que fala ao nosso coração, e nós respondendo a tudo isso que Ele coloca em nós, né? Respondendo ao seu chamado, respondendo a, a, a quando Ele nos exorta, respondendo quando Ele nos pede para abrir mão de alguma coisa, respondendo quando ele nos instrui, né? Então temos que responder a Deus, essa é a nossa parte, temos que cooperar com Deus na obra que o Espírito está fazendo em nós, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E daí, para caminhar para o final aqui, eu gostaria de ler Efésios 4:11, né? Que vai jogar um pouco de luz sobre como a santificação acontece e como é importante o papel da igreja na santificação. Ele designou, diz assim, né? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então até aqui ele está dizendo que a liderança da igreja, as pessoas que Deus chamou e presenteou a igreja com essas funções, né? São essas pessoas que vão trabalhar ali para dar estrutura para a obra que Deus está fazendo, né? Mas aí o 13 e em diante é o que eu queria enfatizar, né? Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Né? O que é essa completa medida da estatura de Cristo? É nos tornarmos como Jesus. E aí ele continua, diz: então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Então, começa em que Deus levanta pessoas para estruturar a sua igreja, para edificar a sua igreja, para puxar o que acontece ali na igreja, e é assim que a gente vê a liderança da igreja, muitas vezes é quem está nos ajudando a crescer na nossa caminhada com Cristo, né? Para que amadureçamos, para que chegamos a completa medida da estatura de Cristo, para que deixemos de ser imaturos, para que não sejamos enganados por todo o vento de doutrina, né? E aí isso começa a mudar a gente, né? Então o Senhor, através da igreja, começa a mudar a gente, e até que nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. E aí o 16, para fechar, ele diz: Deus, né? Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, aqui fica muito claro, né, de que a obra que Jesus faz, ele está comprometido em nos tornar mais parecidos com ele, né? O Senhor é quem toma a iniciativa novamente em nos tornar mais parecidos com Jesus. Começa nele, e aí ele dá pessoas que são presentes para a comunidade, são a liderança, são os pastores, são enfim, os nossos líderes espirituais. Isso para nos ajudar, né? Porque nós precisamos dessa ajuda e desse apoio. E aí ele finaliza dizendo que então todos crescem e um vai ajudando o outro, né? Então é muito importante que o papel da igreja na santificação, porque a verdade é que sozinhos nós desfalecemos, sozinhos nós nos cansamos, sozinhos não temos o ânimo para orar, não temos o ânimo para estudar a palavra, sozinhos a gente tem a tendência a ficar relaxado. A verdade é essa.
que a tendência natural é que sejamos relaxados, ou cristãos medíocres, ou que não busquemos crescer em santificação. Mas quando o Senhor nos coloca em grupo, um vai ajudando o outro. Um, ao fazer o seu papel, cumprindo o seu papel, vai ajudando o outro a crescer. E aí, o objetivo é que todos nós alcancemos maturidade e a plena estatura de Cristo. O corpo vai se edificando a si mesmo em amor, né? Então, é muito importante que a gente ande junto e que a gente conviva e congregue, né? Então, a igreja tem um papel fundamental na nossa edificação. É plano de Deus fazermos parte de uma igreja para que possamos continuar crescendo em santificação, né? Era isso que eu queria compartilhar. Por fim, eu queria só deixar um conselho. Se você está me ouvindo e você tem frequentado ou congregado, né, apenas de maneira virtual, online, acompanhado lives, acompanhado os cultos apenas pela internet, ouvido pregações e tal, isso é maravilhoso, né? Mas só o online pode estar sendo algo que limita a todas as oportunidades que Deus tem para te ajudar a crescer em santificação. Então, se valer um conselho de amigo aqui, eu gostaria de te desafiar a voltar, né? Agora que a pandemia já está passando, já as coisas estão voltando à normalidade, a voltar a congregar online, procurar uma igreja. Se você estiver em São Bernardo, vai ser muito bem-vindo e quiser fazer uma visita lá na Casa Vide, tá bom? Então, é isso que eu queria compartilhar e eu gostaria de fazer uma oração. Senhor, muito obrigado pela salvação. Ela vem do Senhor e ela é sustentada pelo Senhor em todas as coisas, Senhor. Louvado seja o seu nome. Eu oro, Senhor, para que o Senhor tenha acesso ao nosso coração e o nosso ouvido esteja atento para te ouvir e receber o que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, Senhor. Eu oro para que, a começar de mim e a todos os que estão me ouvindo, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar ao coração, possa ministrar e levar, Senhor, a cada um de nós a crescermos em santificação. Buscarmos, Senhor, sermos mais e mais comprometidos com o Senhor, com a Sua obra em nós e mudarmos o nosso comportamento, Senhor. Nos ajuda a crescer em oração, nos ajuda a crescer no conhecimento da Tua palavra, nos ajuda a crescer em comunidade, Senhor, congregando uns com os outros, Senhor, e fazendo a nossa parte para que todos possam se desenvolver, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Obrigado, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.